Olá, alunos! Eu sou a professora Tânia Periotto, da disciplina Leitura e Produção Textual, e vamos começar agora a unidade 3, tópico 1, Recursos da pontuação. Vamos tratar agora, conhecer um pouquinho a história da pontuação, afinal, né, ela está na nossa vida em todas as frases aí, e em todos os textos que nós estamos utilizando. Vamos saber um pouquinho da história da pontuação. Ela teve início na Europa, lá em meados do século XVI, XVII, e ela não era uma coisa tão comum. Como a leitura, o hábito de leitura era restrito aos monges, não existia uma facilidade de se ter livros, papel, impresso, então era algo reservado para os monges e alguns intelectuais, não era um hábito de todos. Mas, olha só, com o advento da máquina de tipografia, isso lá em meados do século XII, que surgiram os primeiros textos escritos e houve essa possibilidade de duplicação e replicação dos textos, e isso vai se tornando algo mais cotidiano e mais no acesso da população. Mas também, ainda dentro da história, lá no Antigo Egito, olha só esse resgate aí da história. O uso da pontuação era utilizado somente no ensinamento das crianças, as poucas crianças e jovens ali de toda a realeza, não eram todas as crianças também, só lá os filhos do faraó e das divindades que tinham lá naquela época. E os textos eram poesias e toda essa parte artística, e eram colocadas apenas para dar ritmo nas frases. Depois que esses jovens e crianças dominavam a leitura, os pontos eram retirados. Vejam então a situação que esses pontos se encontraram aí e qual é o contexto da história da pontuação. Na Idade Média, o uso do ponto, em específico o ponto final, ele era utilizado no nome das pessoas nobres ou que tinham algum título. Isso, então, quem tinha lá algum nome ou uma titulação que tinha este ponto final precedendo ao nome, isso indicava que ele pertencia a alguma classe de nobreza ou tinha algum título ali que se colocava numa condição diferenciada na sociedade. O ponto final hoje, dentro dos textos que nós temos nas nossas mãos e manuseamos, e é o código aí universal que nós temos para indicar, ele é utilizado para mostrar que a frase terminou ou o período se finalizou. Então, ponto final, terminou, concluiu. Nós temos também a vírgula. A vírgula, ela é utilizada dentro de algumas regras específicas. Olha só, ela é utilizada para separar listas específicas ou termos, ou ainda na separação de orações. Vejam aí alguns exemplos que nós temos. Nós temos aqui, ó, um exemplo para a separação de listas, onde eu tenho: no almoço nós comemos arroz, feijão, bife e salada. Essa é a minha lista, então, dos ingredientes, ou seja, dos itens que eu comi no almoço. E na separação de orações, nós temos aqui também este exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é o seguinte: cheguei em casa, guardei o material no armário e descansei no sofá. Então, eu separei as duas orações, que eu cheguei em casa, guardei o material no armário e descansei no sofá. Então, uso da vírgula, separação de listas ou de orações para indicar a primeira e a segunda ou terceira oração, quantas orações eu tiver lá na minha lista. Também tem um caso interessante para o uso de vírgulas, e ele muda o entendimento se eu não tomar cuidado. Vejam bem este exemplo que eu tenho aqui. Olha só, Álvaro foi hospitalizado, acompanhado do médico, do estagiário e do enfermeiro. Então, eu tenho Álvaro mais 3 pessoas. Álvaro mais o médico, mais o estagiário, mais o enfermeiro. Se de repente eu remover aí uma vírgula, a vírgula que está depois de médico, olha só, de repente as 3 pessoas se transformam em apenas 2 pessoas e todo o sentido da frase é alterado. Então, aí eu tenho: Álvaro foi até o hospital acompanhado do médico, do estagiário e do enfermeiro.
Viram aí que o médico já mudou de paciente? O médico aí já passou a ser o médico do estagiário, porque eu mudei a posição da vírgula. Nós temos também a vírgula para separar orações de um período. Então, eu tenho conjunções adversativas e tenho conjunções conclusivas. Mas para isso, eu preciso saber quais são essas conjunções adversativas e conclusivas. Como exemplos aí eu tenho conjunções adversativas, mas, porém, contudo, senão, não obstante. Isso daí que nós já aprendemos lá no nosso ensino médio, ensino fundamental. E temos também as conjunções conclusivas, assim, então, logo, pois. Também eu tenho uma outra situação para o uso da vírgula, é quando eu tenho a conjunção pois. Se o objetivo da conjunção pois é para indicar uma situação de conclusão, o posicionamento dela é 1. Se o uso da vírgula é para o sentido explicativo, o posicionamento da vírgula é outro. Observando que precisamos estar atento para esse posicionamento da vírgula, caso contrário, ela muda todo o sentido do que nós queremos transmitir ou do nosso entendimento aí com relação ao texto. E os dois pontos? Vejam bem, os dois pontos eles vão aparecer quando eu tenho uma citação, a fala de um personagem ou uma enumeração e também para dar uma pausa. Quando nós temos oportunidade de ter em mãos lá um texto onde tem um diálogo, nós temos lá, olha, um certo, e aí vocês podem até observar no exemplo que eu coloquei para vocês, que é do cavalo e o burro. Então eu tenho ali, olha, um certo ponto, em certo ponto, o burro parou e disse, 2 pontos. Então eu estou entendendo que tem uma pausa e alguém vai falar. Nós temos também o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é utilizado na separação de orações coordenadas, sinalizando a necessidade de uma pausa e não necessariamente o término da frase, ou seja, a frase terá uma continuidade, mas há um momento de necessidade de se parar para se fazer uma explicação ou uma continuidade dentro daquele assunto. O ponto e vírgula geralmente é utilizado quando você vai organizar objetivos gerais, específicos, também está muito presente dentro da legislação, e aí vocês têm vários exemplos para ilustrar o uso dos 2 pontos. Nós temos aí o uso do ponto de exclamação. Ah, mas o ponto de exclamação é muito fácil e muito simples. Até na minha forma de dizer, é muito fácil. Olha só, já teve uma condição emocional, de facilidade, de tranquilidade. Então, o ponto de exclamação, ele vem para uma exaltação, numa condição emocional. Mas também não é só de alegria. Olha só, o ponto de exclamação, ele pode ser utilizado para dizer, para anunciar um entusiasmo, uau, uma admiração, que lindo, ou uma surpresa, nossa, ou um pedido. Presta atenção, olha, vocês estão prestando atenção aqui na aula? Olha só, ou uma ameaça, olha, se não fizer, já sabe. Ou uma ordem, será agora, neste momento. Então, olha só, eu estou exclamando, é um posicionamento, até numa entonação de voz diferenciada. Nós temos também o ponto de interrogação. Olha, o que será o ponto de interrogação? O questionamento, é claro. Vocês estudaram? Vocês estão entendendo? Quantas vezes iremos realizar esta atividade? Você chegou? Então, ponto de interrogação, muito simples, é quando eu tenho um questionamento. Também tenho reticências. Quando eu vou usar essas reticências? Vejam bem, reticência é quando eu vou dar uma pausa. E aí eu vou acrescentar algo depois daquilo, provocando o quê? O entusiasmo ou a imaginação de quem está lendo, ou para indicar uma dúvida, ou ainda para indicar que esse trecho que eu coloquei
dentro do meu texto, ele pertence a uma outra pessoa. Vocês vão utilizar muito isso nas suas atividades acadêmicas, quando forem fazer os seus artigos, o seu trabalho de conclusão. Olha, quando o professor pergunta, olha, de acordo com quem? De quem essa fala? Você citou o autor? Então, quando você for fazer quando você fizer a referência a algum autor e inserir a fala deste autor dentro do seu texto para justificar ou para fundamentar, você vai utilizar reticências também. Olha só, nós temos aí o travessão. O travessão, ele vai indicar o quê? Que alguém está falando ou houve um diálogo. Nós temos lá o exemplo que vocês podem observar e que está aí, tem lá o roteirinho para uma dramatização. Então, nós temos um momento em que alguém vai falar, é o narrador, é a dona Baratinha, ou ainda dentro do texto lá da raposa e as uvas, olha, estão verdes, disse com ar desprezado. Que é a fala da raposa. Então, quando tem o travessão, indica que é a fala de algum dos personagens. Aspas. Quando nós vamos usar aspas? Ela é utilizada quando há necessidade de se introduzir uma palavra no texto ou indicar uma citação. Olha, isso aqui é uma palavra que está em destaque. Ela tem um diferencial ou uma citação indicando que também alguém está participando. No caso deste exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é mais uma vez uma placa ali, olha só. Cuidado, por favor, não deixe a porta bater. E aí alguém acrescentou, entre aspas, segure. Qual é a interpretação que nós podemos ter dessa frase, dessa placa? É só segurar a porta, né? Não precisa deixar bater. Olha só, cuidado, por favor, não deixe a porta bater, segure. Olha só, segure essa porta. Observar então o destaque foi para a palavra segure, mostrando a intenção que esse cartaz tem. Nós temos os parênteses. O que nós vamos fazer com os parênteses? Olha só. O parêntese, ele marca uma informação adicional que for acrescentada no texto, que ela pode ser para uma explicação ou para um detalhe. Dentro do exemplo que tem destacado para vocês, tem aqui, ó, sobre a reunião, entre parênteses, sem chances, não chegarei a tempo. Está destacando o que? Olha, sobre essa reunião, sem chances, impossível que eu chegue a tempo. Então, observando que o uso desses sinais de pontuação que foram apresentados aqui para vocês, eles precisam ter uma colocação adequada dentro do texto e para isso eu preciso entender o que está acontecendo dentro do texto, qual o objetivo que eu tenho, como ele está organizado e conhecer também dentro das regras gramaticais, onde eu posso utilizar e de que forma. Então, com relação à pontuação, fiquem atentos e estudem bastante. Até mais!